Olá, Daniel aqui falando da SearchLab, e esse é um conteúdo com 3 pontos de atenção para que você suba um site, que você tenha um site na Vertex com boas práticas de SEO. Aqui eu vou falar sobre abertura de páginas e hierarquia, alguns pontos de atenção para que você suba esse site novo e falar um pouco sobre a migração, pontos de atenção que você deve ter ao trazer um e-commerce fora da Vertex para a Vertex. Então vamos lá. Bom, só para contextualizar, a SearchLab é uma agência de SEO, já está há mais de 9 anos no mercado, trabalhando com diversos e-commerces Vertex. Falando sobre o assunto, a criação de páginas e a hierarquia. E aí para contextualizar, eu vou trazer um cenário de um e-commerce que vende colchões, bases, travesseiros, produtos de varejo que atuam aí nesse segmento. O que é importante quando você vai criar a página, vai montar um site dentro da Vertex? A criação da página ela é extremamente importante para SEO. Por quê? É ela que vai indexar alguns termos e fazer com que essa página seja relevante para determinada busca. E aí também a gente está falando de GEO, mas vamos focar aqui em SEO. Então, quando a gente cria um e-commerce, por exemplo, nesse mercado, eu tenho aqui um exemplo, né? Supondo que a gente venda colchões, bases, travesseiros, kits. O kit seria o colchão e a base, roupa de cama e acessório. O ponto mais importante aqui é que as páginas, por exemplo, colchão de solteiro, colchão de casal, queen ou outras, elas devem ser páginas e não filtros. O que eu quero dizer com ser uma página? A gente precisa ter essa estrutura, por exemplo, barra colchões, barra solteiro, ou alguma outra estrutura semelhante, e que isso daqui seja uma página, não uma página filtrada. Aqui eu estou usando o exemplo de Queen, mas poderia ser qualquer uma outra. Quando você tem uma página de filtro, por exemplo, a colchões, é uma página filtrada com somente colchões de solteiro, casal ou Queen, isso não gera tanta relevância. A página de filtro é uma página adaptada para ser apresentada de uma determinada forma. Quer dizer, quando entra aqui o filtro, o parâmetro, ela mostra que não é a página Queen, é uma página de colchões filtrada para Queen. E para SEO a gente precisa ter essa página, porque é essa página que vai fazer com que o Google consiga ver, identificar, entender que isso realmente é uma página. Então o ponto principal é saber que tem essa diferença entre página e filtro. O filtro não é tão relevante. A gente precisa ter páginas. E qual é a capilaridade disso? Bom, se a gente tem, por exemplo, busca para um determinado colchão, um determinado tamanho, né? E o tipo, e aí estou dando aqui um exemplo, colchão de solteiro de espuma, vai fazer sentido. Se isso é importante para o seu usuário, que ele consiga filtrar, consiga achar, isso tem volume de busca, faz sentido você ter essa estrutura. Então vale lembrar, ressaltar, na verdade, que é preciso que tenha uma hierarquia ali. Eu estou falando de colchão, eu estou falando de colchão de solteiro. Beleza, eu estou falando de colchão de solteiro de espuma. E aí eu tenho a densidade. Então isso serve para qualquer tipo de e-commerce. A gente precisa ter as páginas, aqui os departamentos, as categorias e, se necessário, as subcategorias em relação à página. Em relação a, por exemplo, cor e tamanho, isso pode ser usado no filtro. Em cor, dependendo da situação, faz sentido até você ter landing pages específicas. Por exemplo, vestido vermelho. Ou tem um volume de busca alto. Então faz sentido. Esse daí é um ponto que você vai precisar tratar aí com o time de SEO para saber o que faz sentido ter uma página e o que não faz sentido. Mas isso daqui precisa estar bem claro. As páginas em relação às categorias que são reconhecidas ali pelo usuário como relevante, e aí dando esse exemplo, né, de colchão, de solteiro, casal e queen, são páginas que precisam existir e não serem filtros. Esse é o primeiro ponto. Página diferente de filtro. Tenha páginas. O segundo ponto. Quando você sobe um site novo na Vertex, ele tem muita informação ali que é padrão, é um default. Por exemplo, esse é um e-commerce que já funciona na Vertex, que ele tem o sitemap indicando para a loja vazia. Quer dizer, não tiveram uma atenção ali para entender, poxa, a gente precisa aqui botar o domínio certo, né? Isso é ruim, porque esse é só um dos pontos que vem como o default. Então, vai subir um site, dá uma olhada lá no Robots, e aí aqui, se você puder, adiciona aqui
a visualização, a identificação e renderização de JavaScript e CSS, que também vai ajudar. Estou falando de robots. Search Console está cadastrado, envia o sitemap para lá, para o Google já conseguir indexar. Algumas boas práticas também, né? Os eventos no GA4 estão configurados, tá certinho, para que você consiga monitorar isso e conseguir avaliar, né? Ó, o trabalho está indo bem, não está? E vendas e receita. É comum ter uma diferença de venda e receita quando você compara a VTEX com o GA4. Ok, vai ter uma diferença, mas você ter isso controlado, você saber até onde realmente é um problema ou é uma variação. Então, esses pontos de atenção aqui em relação a robots e outros, né, o sitemap, o Search Console e olhar o GA, são indicadores que são importantes que você tenha já bem claro logo nesse início de site. Um outro ponto que é mais delicado é em relação à migração. Quando você está trazendo um e-commerce de uma outra plataforma, né, Wake, Shopify, Magento, para dentro de VTEX. O que eu considero aqui que é importante, que nem sempre eu vejo como um ponto de atenção. Varredura de páginas. Estou chamando de varredura de páginas, mas basicamente quais são as páginas relevantes? Você pode entrar no Search Console para entender. Por quê? Principalmente em e-commerce de moda, é muito comum você gerar páginas de coleção. Né? Inverno, primavera, verão, ou datas sazonais. E muitas dessas páginas, elas se tornam temporais, né? Sazonais. Vou fazer a coleção verão 2025. Passou o verão, essa página está ali. Então ela está gerando ali crawl budget, um trabalho que não é necessário, e você está diluindo certa autoridade para lá. Então você vai entender quais são as páginas que são relevantes, quais são as páginas que não deve trazer para essa versão nova, até páginas que não existiam, que deveriam existir. Então, fazer essa leitura e entender aonde essas páginas têm que entrar. Em relação à hierarquia, o que eu estou falando em hierarquia? Qual é o destaque delas? Por exemplo, uma página vale a pena ser um departamento, ela tem que ser uma categoria, uma subcategoria, né? Onde ela vai ficar? E o lugar dela, tanto na hierarquia quanto na arquitetura, em relação à linkagem interna, no footer. Bom, a gente precisa escolher quais são as páginas relevantes e onde elas devem ficar dentro do site. Em relação à estrutura, e o ponto principal aqui conteúdo, dados estruturados, otimizações. Eu consigo trazer do site atual para o site novo? Está compatível? Então, um exemplo que eu gosto de dar com clientes é o seguinte: imagina que você está se mudando e a sua sala atual tem, sei lá, um sofá, uma poltrona, uma televisão e uma mesa. Será que nessa casa nova eu consigo trazer isso tudo? Ele vai ficar estruturado de uma maneira semelhante ou melhor? Então, a pensar se os headings estão ok, se os dados estruturados dessa página estão ok, se as otimizações estão pertinentes, se eu consigo acrescentar alguma coisa a mais, de repente uma avaliação de produto, sabe? Espetar alguma coisa ali com mais vídeos ou mais imagens. Então, avaliar o que era do site atual que está melhorando para o site novo. Revisão de linkagem interna também é bem importante, porque quando você vira, nem sempre, né, os links não vão acompanhar. Então, se você tem um conteúdo em um blog, por exemplo, que está mandando link para uma versão antiga, esse link vai continuar lá. Então, você consegue, pelo Screaming Frog e algumas outras ferramentas, entender isso, e até mesmo dentro do e-commerce. De repente, você tem ali uma página, tem uma linkagem interna, né, seja uma categoria ou alguma outra landing page, para ter esse cuidado. E, não menos importante, o depara. E o que é o depara? É você dizer que uma URL da versão antiga agora está nessa versão nova. Quando a gente fala de depara, o destaque a gente precisa entender que uma URL de produto ela deve indicar para uma URL de um produto semelhante, ou do mesmo produto, se possível. De categoria, com uma de categoria. O ideal é que a gente tenha esse comparativo. Eu não tenho então, um exemplo aí, vamos falar de colchão. Supondo que a linha do colchão X acabou. Então a gente vai pegar o colchão X de solteiro de espuma, vai botar para o colchão Y de solteiro de espuma, que é o mais semelhante. A gente precisa fazer com que essas páginas, elas, de certa forma, conversem entre si. Pegar tudo e mandar para home vai dar problema. Não faz sentido. Então, é um trabalho
né? Hoje com as IAs facilita muito, né, esse comparativo, mas precisa realmente estudar isso, entender, até porque tem página que é relevante, tem página que não é relevante. Então, assim, algumas páginas não vão existir, vou precisar só do redirect, outras páginas vão existir, eu tenho que entender a estrutura, se ela está seguindo, se não está seguindo. Bom, então, só um resuminho. Criação das páginas. Evita criar página de filtro quando essa página é relevante. Eu estou dando aqui o exemplo de colchão de solteiro. Isso é importante. Não deveria ser um filtro. Eu posso capilarizar, abrir mais. Colchão de solteiro, espuma. Então, colchão de solteiro, espuma D33. Um outro ponto. Vai subir? Olha lá o robots para ver se está certinho. Sobe o sitemap no Search Console. Dá uma olhada no GA4 para ver se após a virada, né, as vendas estão batendo, estão com alguma diferença. E vai migrar. Bom, entende quais são as páginas importantes e não são importantes, que devem ir ou não. Entende onde essas páginas têm que entrar. Né? Elas têm que entrar no menu, elas podem entrar num submenu. Essa página era um filtro, vai virar uma página. Essa página aqui, ela estava dentro de um menu, uma categoria, a gente consegue trazer ela para um departamento, o que faz sentido ou não. Essas páginas, elas estão seguindo o padrão, ou então estão melhor, né? Eu tenho ali um volume de conteúdo, a estrutura da página, de headings, consigo acompanhar isso, trazer os dados estruturados, as otimizações, ou até melhorar elas, né? Então, de repente, eu consigo colocar um vídeo ali, um conteúdo um pouco melhor, linkagem interna. Essa revisão dos links, que é basicamente isso. Ou antes, estava mandando o link para a versão antiga. Tem que alterar isso para uma versão nova. E o depara, que é justamente fazer esse depara, né? Essa página, sei lá, de camisa azul Yamaha, agora vai virar essa página. Camisa azul Yamaha masculina. Então, são páginas que têm o mesmo produto e a gente está conversando. Se não tiver o mesmo produto, manda para um semelhante. Categoria, mesma coisa. Evitar mandar tudo para home. Não deve ser feito isso. Espero que esse conteúdo tenha ajudado. A gente tem bastante coisa aqui no blog da SearchLab, searchlab.com.br/blog. Inclusive, muita coisa sobre VTEX.